do antigamente, este sonho sonhado, dia e noite, a dormir ou acordado, eterno sacrifício. Tanta flor destruída, tanta dor, tanto amor, felicidade. Nesta luta constante, digo alegremente, nós somos. Desnuda-se a paisagem que nos revela o ontem e o hoje e nos interpela pela manhã. Da história antiga à história dos nossos dias, revêem-se páginas de conquista e de glória em que cada um, a seu modo, coloca pedras nos alicerces da nação, esta matizada pelas cores da diversidade cultural que constituem os elementos matriciais da angolanidade. Localizados no corredor que vai da zona dos Barotes ou mesmo até o Império Lunda, funcionam como tanto estados intermediários no comércio, quer no comércio de escravos e mais tarde, já no século XIX, na transição do comércio ilícito para o comércio ilícito, esses escravos vão florescer porque vão ser escravos intermediários. O papel intermediário que estes estados do centro explica-nos também bem, vale a pena fazer referência do papel que as nossas chefias tiveram. O soberano normalmente era eleito por um conselho de anciãos, que varia de nome, depende da região. Portanto, ela pode ter um nome no Congo, pode ter um nome no Ndongo, pode ter um nome no Império Lunda, no Bailundo, mas era um processo que era uma meritocracia, isto é, entre os vários candidatos a um determinado posto de soberano, né? E é preciso corrigir, às vezes nós erradamente utilizamos a expressão soba, mas não é um soba, porque o soba é o último escalão da hierarquia, é mesmo tanto o soberano, que é o rei, que é o Matayamvo, o Ngola, o Ntotila, o Hamba, se estivermos no sul, ou Soma, se estivermos a falar entre o Ambo, o Bailundo e o Bié, era indicado entre os membros da aristocracia que tinham direito ao posto de soberano. Portanto, não é pelo facto do pai ser soberano que automaticamente o seu filho era soberano, não. Portanto, primeiro porque havia um modelo de linhagem matrilinear. E segundo, porque entre os vários candidatos escolhia-se aquele que tinha melhor domínio, quer em termos da capacidade de gestão política, de gestão militar, etc. Em 1648, Salvador Correia de Sá, vindo do Brasil, reconquista Luanda para os portugueses e impõe ao soberano do Congo, Dom Garcia II, um tratado que lhe é desfavorável. Entre as várias cláusulas desse tratado, dizia que todas as minas de cobre e de outros minerais que existiam no Congo ou que fossem descobertas no Congo seriam portuguesas. O que vai dar lugar à confrontação serão as minas de cobre no Bembe. E em outubro desse ano, do ano de 1665, dá-se então a Batalha de Ambuila, porque é nessa localidade que se deu. O tom de confrontação continuou. O século XVII é fértil nas várias confrontações entre as chefias africanas e os portugueses. Sabe-se que depois da Conferência Internacional sobre sobre a bacia do Rio do Congo, o que chamam normalmente de Conferência de Berlim, em que muita gente acredita que é esta conferência que partilhou a África,
que partilhou, que criou as fronteiras, mas da minha parte justifico que não é necessariamente assim, mas é a conferência que deu aso para a corrida pela ocupação de África, pois a Angola, nessa sua projeção do mercado, resultou de um conjunto de negociações entre várias potências, cujo princípio da assinatura dos acordos das fronteiras entre os europeus tem a ver precisamente com um período que é posterior, mais ou menos no final do século XIX, posterior à Conferência Internacional sobre a Bacia do Congo, pois a Bacia do Congo apenas instituiu regras de convivência para este jogo e nós vamos assistir o nascimento definitivo de Angola, ou a construção definitiva do projeto de Angola, precisamente no início do século XX, lá por volta de 1925, 26, já com a criação das províncias das Lundas, na altura a Lunda Norte, e fundamentalmente com a ocupação efetiva dos europeus já no Luau. Até ao início do século XX, nós, em Angola, éramos um conjunto de estados tradicionais endógenos africanos, paralelo à presença de colônias europeias, cuja atividade principal e cujo objetivo fundamental era a exploração mercadológica. Por outro lado, para mostrarmos que o próprio processo da luta pela independência nacional resulta da colonização de Angola, que aconteceu precisamente a partir do início do século XIX. No século XIX, eu tenho tido sempre um marco que é a presença de um general, tanto que instituiu uma série de ordens jurídicas, sociais e políticas, a que se deu pelo nome de Norton de Matos, porque ele apareceu por duas vezes. A primeira vez apareceu para subsidiar o fim militar da resistência militar dos africanos nesse território, e a segunda vez veio precisamente para instituir, nessa altura, o próprio sistema de colonização com base em instrumentos jurídicos. Basta recordarmos a fundação da cidade do Ambo como sendo a capital da colônia de Angola. Mas aparece o contrário. É que não é desta vez que o sistema colonial vai se instituir em Angola. Vamos assistir no início da década 30, mais ou menos por volta de 1933, aquilo que os portugueses passaram a chamar de ato colonial, já na época salazarista. Entre estes dois instrumentos, de 1917 e de 1933, vai aparecer em Angola um projeto de povoamento, ao que eu quis anteriormente chamar de povoamento pré-colonial, que é com base em europeus, com base em africanos. Em Angola vieram não só europeus de toda a ordem, e fundamentalmente da ordem mais baixa que se pode imaginar, mas também vieram da África outras correntes. Vieram também outros povos que, sendo mesmo de Angola, tanto de Angola atual como o caso dos Bakongo, o caso dos Ovimbundo, o caso dos Zambundo, que serviram para reordenar o povoamento deste país todo. Este processo não terminaria necessariamente por aí, porque depois da Segunda Guerra Mundial, é criada uma instituição vocacionada exclusivamente para o recrutamento e povoamento dos povos, que se chamou Junta Provincial de Povoamento de Angola, que permitiu o recrutamento de povos quase de todo o mundo. Vieram cabo-verdianos, vieram guineenses, vieram alemães, vieram judeus, inclusive, vieram franceses, vieram brasileiros, até porque os brasileiros começaram a aderir a Angola desde o primeiro período do início, que corresponde com o início do tráfico de escravos, e vieram também escravos. Tanto escravo significa dizer que aqueles indivíduos que foram vendidos para fora do continente, sendo angolanos ou não, começaram a aderir de novo a esse território. Sob o nosso olhar, espraia-se a reserva do Iona e o imaginário estende-se ao Curoca.
Neste espaço físico, revelam-se os Muimbas, grupo aparentado dos Elelos, criadores de gado por excelência, que, como os demais criadores, participa na arte do adorno e dos ornatos de uso individual. Habitando o sudoeste da província do Namibe, ciosos das suas tradições, encontramos nas mulheres muimbas esse sentido de preservação de uma identidade particular que se manifesta também pelo seu esmero no adorno, no vestuário e no penteado. São elas de grande elegância no conjunto das demais. Mbakwaterwako chitatu ndinokombulo 30 na hambo mbali mbakwatwa meyo bilimwe nomaseremu yuno 30 hambo mbali na ndano nokumbe kulira mamaji batupuko bitatu kondoko na mimbi aliye kumbeke kulira ngado chimieto ndunge ngunde luko chakuno ngundwa nje eluko na mimbi ya muno mwangora okuye kutazo ngundwa nje kukapehi ngundwa nje umwe avere okuja chavere ochimba ya beyako uyona beyako ngundwa nje arumendu bawe kama uyona kudo sepa no kuyambo twara ko chipangere kotombwa ekala kotombwa iko musambe ngokutwa akahakane na nomulumendu kumakula João Batista Karenda omulumendu ngo enjikupu ahongire ko ngundwa nje njiyanja ekotora munene ngundwa nje eta ko uyona omulumendu ngo okuta chatu omulumendu wanje wajango mbapira enjikupu alile omulumendu wanje ngo njitwa Moskole iyo kondu sawa ehityo skole chimbapiti Moskole unjo karta anje yokuhinga karta anje yokuhinga chiyeya omulumendu wanje wenjira ndero kamia kala no hauto njo kunguro ndingoso kara kuyona uvalimwe yongera yako uyona atonongove kuyona kucho bahimba obandungalera ochihimba ochimbalaro ombadu yetu yobahimba chimbalaro ombadu yobahimba kambura ochiaha pochaha chanjabetwapo osapi yokuhinga yohauto ambulance omunene wetu kandida eya no ambulance cheya lapura lachasapio njiyo hauto yenu ya uyona losoromana pahe omache wenu ngumahinga hauto yenu omunene wetu yongera wacha omukalo nango pumwisa osapi kuno mbapira okuhinga okuja munene kandita chalu okuja njino mbapira okuhinga okunjipo sapi yo ambulasa ehingi o ambulasa eliro mungure wa ambulasa jikaonjo utukuno mutenya basuero viungura bakwata no viungura kugano rumorama mako kucha chiche njimbe jinjije jipo viungura ambulasa jikaonjira ko uyona okuyako tombwa chimbe ya ndino ndi viungura muhuko sonda hano njisoku yaruka chikuno muvere okuja ami omwinyo wanje uli nawo amena kucha ami mbasuvero viungura anje numbasuvero mbavu yanje inevembi omunene jongera hinakulemba omulumendi wanje ngwenjitwa Moskole yokuhinga okubanderembo obita anje hina
kaja ngomba pira aja ndio linda ngeye ko Mosambe. Ko Mosambe, chimba iko Mosambe wegenji twa moskole yokuhinga. Gira monji yo utafe. Jo ngara yimenji pe osapi wenji vada monji onji. Na iko mbunda yo lombura mbali ndumba ungura yo lombura ndatu euto kutungo nju wanje yolohima. Ojimi jandangi komulumendu wanje Batista Joao Karenda ndangi komunene Joao ngera mbenjipa viungura mbenjipa uningandu. Miwango kujanjiva de komulungu njiri honge njihito skole njiende kondondo ko mulungu. Miwango kulaera vanene vanje vombadhu yetu yojihimba ovanache avehakara kolonganda vehito do skole. Ovanache ngatuhito skole atukara kongotwe. Wetu vahimba tuliko ngotwe navi. Nambano vanene veche vanache jimabeko skole vecha ovanache veko skole mwache vanye makalitho ngombe. Okukalitho ngombe twathewa kombunda navi. Amara miwango kuja vanene vetu arikana umwache umwenga kalitho ngombe mwache umwenga ende ko skole. Mesmo quando exercendo atividades profissionais nada comuns no contexto da comunidade a que pertencem originariamente e abraçam profissões invulgares, quer na administração, quer nos serviços, quer noutra atividade qualquer, como conduzir uma ambulância, não abdicam dos elementos da sua identidade particular, esta que, no respeito pela diversidade cultural e pela preservação da mesma, vem dar corpo e sentido à angolanidade. Retomam, pois, práticas culturais próprias que, na verdade, não se opondo ao desenvolvimento, neste caso particular em que se realça o penteado, lhes dá uma elegância própria que pode e deve ter lugar num contexto de modernidade, tal como se defende na política cultural angolana. Coração ao meu berço, me banza Congo. A nossa rebita, a Bela Vista, a Ilha dos Amores, o nosso carnaval. O Lombi, aqui beba, aqui fufutila, o Rio Zaire, Safu, Cabita, Catatu, Mochilo, olha o tambarino, o nosso meia-cura, as nossas farras de quintal, a palanca negra, Gilojo, Bengueleca, Sonda, a Vila Flora, ao Bagre, ao nosso Bagre fumado, Libolo, os nossos mirangolos,
a nossa quiçama. China, a perfumada noxa, a quiçanga, o marufo, o mona chibata, o peixe-espada, a nossa chiquanga, o nosso feijão, candange, olho em bondeiro, olha a múcua, a saca-folha, nosso cachucho, a ilha de Luanda, a Velvítia, a Jingube e o Bobô, o nosso pirão. Atenção, arrebita, cavalheiros à gauche, damas à droite. Primeira forma. Vamos embora? Está quase bom. Atenção. A rosa de porcelana, a nossa marimba, o nosso funge, o nosso batuca, a nossa batucada, o que seja, a nossa moamba, as miçangas coloridas, a canjica, as águas milagrosas do Ama, as quedas do Calandula, Xinguá.